tudo bem? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja no teu coração, no coração da tua família. Olha, é um grande prazer estar com você mais uma vez para juntos falarmos de um tema muito interessante. Sabe? A nossa aula de hoje é sobre não devemos julgar ninguém. Olha, e eu quero contar uma história para vocês de uma personagem chamada Daniel. Daniel era um senhor, pai de 3 filhos, e ele sempre acompanhava esses filhos nos jogos da escola. E uma certa vez, numa reta final de um campeonato, o time do filho dele mais velho estava naquela prévia, o que nós chamamos de semifinal. E uma partida muito tumultuada, e o juiz da partida estava tendo uma atuação muito ruim. E então o senhor Daniel, na plateia, na arquibancada, gritava, torcia muito, mas protestava muito contra a atuação do juiz. Ele ficou tão transtornado que a esposa dele, que estava do lado, ela teve que sair de perto dele porque ficou muito envergonhada. Fim da partida, no finalzinho já do jogo, felizmente a equipe do filho dele conseguiu a pontuação e acabou vencendo a partida. Dias depois, o senhor Daniel recebe um telefonema. Um dos juízes da partida final estava mal e a direção resolveu escolher o senhor Daniel para ser o juiz da partida. E no dia seguinte, de manhã cedo, ele se dirige para a quadra e ali começaria agora a partida do basquete feminino daquela escola. E logo de cara, ele teve logo que enfrentar a rejeição dos pais, de alguns pais ou de muitos pais, contra a escolha dele como juiz. Mesmo assim ele encarou, enfrentou, foi lá e apitou a partida, mas se viu num mundo completamente diferente do que ele estava acostumado. O tumulto das arquibancadas, as reclamações entre os jogadores, ele tendo que tomar decisões rápidas e claras dentro daquele ambiente todo tumultuoso. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tenha se esforçado, mas ele não conseguiu fazer um bom trabalho, não fez uma boa arbitragem. Terminada a partida, sai da quadra arrasado. Ele saiu arrasado e humilhado, apesar de ter se esforçado tanto, mas não conseguiu fazer o trabalho que ele gostaria de ter feito. E desde então, desde aquele dia, o senhor Daniel passou a ver com outros olhos a vida dos juízes desportivos e começou também agora a pensar nas lições de Cristo e dos evangelhos com relação à vida do ser humano. A forma de como Cristo lidar com as pessoas, de como Cristo lidar com os nossos erros, com as nossas falhas. Como Cristo tem paciência conosco, como Cristo espera para falar no momento certo, como Cristo não se apressava ou não se apressa em emitir um julgamento precipitado contra quem quer que seja. E por várias passagens contidas nos evangelhos, o senhor Daniel começou a perceber que, de fato, ele havia se precipitado com relação ao juiz da partida que o seu filho disputava a semifinal, uma vez que era, inclusive, seu amigo. E então, essa história me faz lembrar de 2 passagens da Palavra de Deus encontradas no Evangelho de São Mateus. A primeira delas está no capítulo 7, verso 1 e 2, que diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, julgarão também a vós. A medida com que medis, com que você mede os outros, também medirão a vós. Então é um alerta, é um conselho do próprio Cristo para que a gente se resguarde de emitir quaisquer tipo de julgamento contra as pessoas. E no versículo 12 desse mesmo capítulo, 7 e 12 de Mateus,
é dado um conselho que eu considero assim uma lei régia das relações humanas. Jesus diz assim: fazei aos homens tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, e esta é a lei e os profetas. Olha, se nós gostaríamos de ser compreendido, que a gente passe a compreender o lado do outro. Se nós gostaríamos de ser tratado com paciência, com carinho, com atenção, que a gente passe a fazer isso com os outros também. Porque essa é a lei, está acima inclusive dos profetas. Tá? Então, é isso. Não devemos julgar ninguém. Não devemos julgar pelas aparências. Não é? Devemos tentar usar da empatia. Devemos tentar, antes de emitir um julgamento sobre alguém ou sobre uma situação que alguém está envolvido, que nós possamos tentar nos colocar no lugar dessa pessoa. E se nós tentarmos nos colocar no lugar dela, certamente nós teremos uma visão mais nítida da realidade e nós estaremos aí dificilmente cometendo o pecado de fazer um juízo injusto ou de repente até parcial contra aquela pessoa, contra aquele indivíduo, tá? Então, o primeiro passo, e muito importante, eu diria que um dos mais importantes nesse processo, que vai evitar certamente qualquer um de nós de julgar alguém, é tentar se colocar no lugar do outro, tentar vivenciar, se imaginar vivenciando a mesma situação em que aquela pessoa está enfrentando. Repare, a história que viveu o senhor Daniel, que eu acabei de contar para vocês, ela ilustra muito bem isso. Ele, como não teve a capacidade de se colocar no lugar do árbitro da partida, foi dada a ele a oportunidade de viver momentos de dificuldade que um juiz de futebol ou de basquete passa dentro do seu trabalho. E só vivendo essa realidade, lá do meio da quadra, como juiz, foi que ele foi perceber as dificuldades que o árbitro passa. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós não queremos ser tolerantes, não queremos, às vezes, perdoar os outros, não queremos também pisar o nosso orgulho para pedir perdão para outras pessoas. E tudo isso é necessário e importante na nossa vida aqui, tá? Então, é isso. Em poucas palavras, o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso nessa aula de hoje, tá? Não devemos nos apressar para emitir julgamentos, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor e que Ele nos ensine a nos manter no nosso posto, sem nos precipitarmos para emitir qualquer que seja o julgamento contra o nosso semelhante, tá bom? Fique com Deus, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade.